Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davi, estamos iniciando aí mais uma aula de filosofia. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês aí, tudo na paz de Deus, né? Pessoal, a gente está iniciando então o quarto bimestre. Vocês devem estar com a apostila, né, de filosofia em mãos. A página 91, é onde começa aí a matéria da filosofia na apostila São Paulo Faz Escola, quarto bimestre, né, primeiro ano do ensino médio. Pessoal, nessa atividade tem alguns termos aqui que a gente vai trabalhar. Termos como desigualdade social, cidadania e democracia. E eu vou falar um pouco para vocês desses termos. Depois eu vou voltar na apostila para vocês poderem fazer a atividade, tá ok? Pessoal, então o que é desigualdade social, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente costuma ouvir muito, né? Vamos fazer uma pergunta, né? Por que alguns possuem mais e outros menos? Quer dizer, por que será que na nossa sociedade algumas pessoas têm mais e outras menos? Da onde vem isso, né? Então, pessoal, desigualdade social é o termo utilizado para pensar sobre esse assunto. Nas sociedades modernas, uma classe pode obter mais prestígio, mais dinheiro, mais segurança ou capacidade de dominar os demais. Enquanto isso, outras não possuem esses mesmos poderes. E a explicação está no modo de funcionamento da sociedade, ou seja, desigualdade social são um grupo de pessoas, uma classe, que possui mais poderes, mais dinheiro, mais acessos a bens, a cultura, a educação, a saúde, enfim, a moradia, do que outros. Né? Outras pessoas não possuem esse mesmo acesso. E isso vem de como a sociedade brasileira se organiza. Né? Isso vem desde o período da colonização do Brasil, que é o que nós vamos falar um pouco à frente. Então, pessoal, esse fenômeno, desigualdade social, nos acompanha há bastante tempo, não só o Brasil, a humanidade, né? A Revolução Francesa, por exemplo, que ocorreu ali no final do século XVIII, tinha o lema da igualdade, liberdade e fraternidade, né? Traduz bem o incômodo com esse grande problema aí que atinge a humanidade e que se agrava cada vez mais em alguns países, né? Olha lá, o que é desigualdade social? Desigualdade social é qualquer forma de concentração de poder, é onde o poder se concentra na mão de uma minoria, poder econômico, político, cultural, de uma classe social sobre a outra, desprivilegiada desse poder. Portanto, ao falar de desigualdades sociais, não se está discutindo o sucesso de um grupo e o insucesso de outro, porque isso já vem historicamente, né? Quer dizer, isso já vem de muito tempo, é estrutural. As causas da desigualdade social. Qual é a origem, então, da desigualdade? Existem alguns autores, o filósofo Rousseau, por exemplo, ele fala que ela vem da corrupção da humanidade, que o ser humano é mau, é corrupto, então ele quer mais para si. Então aí está a origem da desigualdade na humanidade. Por outro lado, outros pensadores têm outra forma de pensar. Por exemplo, Thomas Hobbes, ele afirma que a existência da desigualdade é inevitável em qualquer lugar, quer dizer, que de qualquer forma a desigualdade se tornou um grande problema tanto para os liberais como para os socialistas da época. Aqui, pessoal, ele está falando em liberais e socialismo, são regimes, nós vimos nas últimas aulas, né? Um pouco sobre o comunismo, sobre o liberalismo. Então a desigualdade ela existe em todos os meios, independente se é uma corrente mais liberal, se é uma corrente mais socialista, existe desigualdade. Vamos ver um pouquinho sobre a desigualdade no Brasil particularmente. Ela iniciou desde o período da colonização do Brasil. Desde a chegada europeia na América, mais precisamente os portugueses aqui no Brasil, 1500, já começou um processo de exploração, de dominação,
né, do território, dos povos que viviam aqui, os povos indígenas, né? E o Brasil, pessoal, era uma colônia onde os portugueses que vieram para cá e depois acabaram se erradicando, eles não pensavam em investir no território brasileiro, em formar uma nova Portugal, em formar um país próspero. Eles queriam apenas extrair riquezas do território, inicialmente para o Brasil, depois o cultivo da cana-de-açúcar, depois o ouro, e mandar toda essa riqueza para Portugal, para fora. Então, quer dizer, a ideia era exploração mesmo, não era investimento aqui no território e nem no povo. Outro ponto, pessoal, que contribuiu muito para a desigualdade no Brasil, estrutural, é o processo de escravidão. O Brasil é um país aí que a gente for pensar em 1500, né, processo de colonização, o Brasil tem 520 anos. Desses 520, quase 400 foram... O Brasil foi escravocrata, né? O Brasil praticou a escravidão. Escravidão indígena, escravidão negra. E um escravo era uma mercadoria, ele não tinha direitos, não tinha acesso à educação, à moradia, enfim, era tudo de muita péssima qualidade. Era exploração mesmo. Então imagine, né? Um país que durante quase 400 anos praticou a escravidão, a desigualdade, né? Então a escravidão no Brasil contribuiu e é um dos fatores principais, e normas culturais. Apesar de existirem culturas diversas e ricas no Brasil, a dominante é geralmente aquela que possui uma referência nas potências mundiais, a cultura dominante. No nosso país, elas privilegiam ou favorecem mais o poder e segurança para as pessoas que estão dentro de suas normas. Normas que, por exemplo, dizem o que é um homem, uma mulher, qual deve ser a sexualidade do indivíduo, seus padrões estéticos, enfim. Então existe uma norma cultural que é a norma da classe dominante, né? Faz parte dessa ideologia. E as consequências da desigualdade social, né, pessoal? Ela possui vários fatores aí de caráter social, né, individual, coletivo. Por exemplo, violência é uma das consequências. Porque quando uma pessoa, um grupo é desfavorecido, fica mais vulnerável. Ao mesmo tempo, a violência mantém a desigualdade, porque faz com que os indivíduos do lado com menor poder tenham medo, não desenvolvam suas capacidades, além de dificultar a ascensão social. Então, pessoal, a violência é um dos fatores da desigualdade social. O sujeito, muitas vezes, né, vive em condições precárias, não tem uma condição de vida para poder se sustentar e acaba partindo aí para a questão da violência, em termos de criminalidade. Também geram outros fatores, né? Quer dizer, o sujeito é criado num ambiente violento, então acaba também se tornando uma pessoa violenta. Então a violência é uma dessas partes. A pobreza, né, é óbvio. Quer dizer, as pessoas detêm pouca moeda, pouca renda, né, pouca concentração de renda, enquanto umas têm muito. Então a pobreza é uma das características aí, das consequências, né? E a gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas vive em nível de pobreza, né? Quer dizer, é complicado. E um outro fator também que acaba sendo desencadeante aí da desigualdade é a naturalização. É achar que a desigualdade é normal, é algo natural, é algo, sempre foi assim, nunca vai mudar. Quer dizer, é a pessoa interiorizar que aquilo ali é algo normal. E isso faz parte da ideologia, né? Porque existe a desigualdade ideológica. O que é isso? A pessoa, ela, através da ideologia, através da cultura dominante, da classe dominante, eles passam para a população, né, de que é normal, de que tudo isso é normal. A pessoa, para ela sair daquela condição, ela teria que se esforçar e ter seus méritos. Se ela não consegue sair dessa condição de pobreza, de dificuldade, é porque ela é incapaz. Não leva em conta todas essas causas estruturais da desigualdade. Tá ok, pessoal? E outro termo que a gente vai encontrar aí na apostila é o termo democracia. O que é democracia? Democracia é um regime de governo cuja origem
do poder vem do povo. A palavra democracia ela vem de duas palavras gregas, né? Demo, que significa povo, kratos, cracia, poder, seria o poder do povo, né? Então, uma democracia é um tipo de governo que emana do povo, onde o povo escolhe um representante do próprio povo para governar. Em um governo democrático, todos os cidadãos possuem os mesmos estatutos, os mesmos direitos, a participação política. Um dos aspectos que define a democracia é a livre escolha de governantes pelos cidadãos através de eleições, diretas ou indiretas. Um sistema de governo que atua democraticamente deve abranger todos os elementos da sua organização política: sindicatos, associações, movimentos sociais, o parlamento, o congresso, né? Todos atuando em conjunto. E o que é cidadania? Cidadania refere-se ao conjunto de direitos e deveres do indivíduo em um dado território. Então todos nós temos direitos e temos deveres também, né? Então é esse conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo que vive em uma sociedade, no que se refere ao seu poder e seu grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder de intervir e transformar aquela sociedade. Essa expressão cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, né, no passado, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tinha direitos e deveres por habitar na cidade. Hoje, esse conceito é mais amplo, né? Compreende também espaço rural, compreende todos os cidadãos, né? Todas as pessoas de uma sociedade, independente se é área rural ou urbana, ele tem direitos e deveres aí perante aquela sociedade. Pessoal, eu preparei aqui um pequeno vídeo para vocês falando sobre a desigualdade social. Prestem bastante atenção, é bem legal esse vídeo. A desigualdade social é um processo que está dentro das relações da sociedade, presente em todo o mundo e muitas vezes motivada por questões econômicas, de gênero, cor, crença, convívio ou grupo social. Essa desigualdade prejudica o status social das pessoas e limita o acesso delas a uma série de questões, como educação e saúde de qualidade, direito à propriedade, trabalho, moradia, transporte, entre outras. Muitos teóricos e pensadores tentam entender esse fenômeno. Boa parte deles, em suas teses, culpa a existência da desigualdade social pela má distribuição de renda, ou seja, a concentração do poder econômico. E também apontam má administração de recursos, principalmente públicos. Lógica de mercado do sistema capitalista. Quanto mais lucro para as empresas e os donos de empresa, melhor. Falta de investimento nas áreas sociais, em cultura, em assistência à população mais carente, em saúde e educação. Falta de oportunidade de trabalho. Dentro desse tema, podemos analisar, por exemplo, a desigualdade de gênero, vinculada à discriminação de oportunidades, de tratamento, de direitos de liberdade e até a discriminação financeira. Também temos a desigualdade de classes, que está atrelada à questão do pertencimento, muitas vezes colocando capitalistas de um lado e trabalhadores de outro. Por fim, a desigualdade racial, vinculada ao preconceito em diversas esferas da sociedade. É lógico que podemos aprofundar muito mais esse tema, e é por isso que eu deixo o convite de você acessar o canal Politize. Por uma nova consciência cidadã, até mais. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agora vamos voltar na apostila, pegar a apostila de filosofia. Pessoal, então na apostila de vocês, de filosofia, começa na página 91. A primeira atividade está na página 92. Tem o tema Filosofia Política, Democracia e Cidadania, Origens, Conceitos e Dilemas, Desigualdade Social e Ideológica. Então tem uma pergunta na página 92, o que é desigualdade social e ideológica? Então vocês vão copiar essa pergunta e responder no caderno.
Na página 93, tem um quadro que está escrito assim: pesquise os conceitos abaixo: democracia, cidadania e desigualdade social. Vocês podem usar o dicionário, se vocês puderem. Se o educador aí puder fornecer dicionário para vocês, seria legal. Se não, com o próprio vídeo e tal, dá para vocês irem respondendo. Então vocês vão definir esses 3 termos aí: o que é democracia, o que é cidadania, o que é desigualdade social. Depois tem mais 2 perguntinhas na própria página 93 para finalizar a atividade. A primeira pergunta é: você é do tipo que se envolve com as questões políticas ou vira a cara e fica sentado na frente da TV? É resposta pessoal, né? Vocês vão responder, cada um copia a pergunta e responde no caderno. E a outra do lado: desigualdade social. Esse problema é meu? Então é mais uma perguntinha aí de resposta pessoal para vocês estarem fazendo. Tá ok, pessoal? Então página 92, 93, para vocês desenvolverem essas atividades aí. Tá ok, pessoal? Boa semana para vocês. Fiquem com Deus, bons estudos. Um abraço aí a todos.